Este relatório é referente às aulas práticas de soldagem dos dias 5 e 12 de novembro de 2019. O processo em questão tratado neste relatório é a soldagem com eletrodo revestido, também chamado de SMAW, do inglês Shielded Metal Arc Welding. É um dos processos de soldagem a arco com escória, juntamente com arame tubular, arco submerso e eletroescória, sendo detentor de uma das mais baixas taxas de deposição. O eletrodo é composto pela vareta, chamada de alma, e por um revestimento. A alma consiste de um metal condutor, o qual serve para a passagem de corrente e, consequentemente, a abertura de um arco elétrico. Além disso, é importante que a vareta contenha baixos níveis de impurezas, como o fósforo e o enxofre, pois esses elementos são insolúveis nos metais utilizados na alma e, por terem baixo ponto de fusão, se concentram na última região a se solidificar, ou seja, no centro do cordão, fragilizando essa região e gerando trincas que podem ser vistas por inspeção visual. Já o revestimento tem diversas funções. Dentre elas, podem-se citar as principais. Em primeiro lugar, serve como proteção gasosa para o metal de adição contra o oxigênio e o nitrogênio do ar, quando ele está sendo transferido através do arco para a poça de fusão. Além disso, outra função importante é sua contribuição na estabilização e no direcionamento do arco elétrico, o que permite a solda em corrente alternada. O revestimento também é responsável pela produção da escória, a qual contribui para a absorção de impurezas que são levadas à superfície e ficam aprisionadas em uma casca revestindo o cordão. Outro ponto importante a ser comentado sobre a escória é a redução da velocidade de resfriamento do cordão para facilitar a saída de gases. Por fim, por isolar a alma, o revestimento proporciona uma maior segurança ao operador na hora do manuseio e troca de eletrodos, pois impede a abertura inesperada de arcos ao encostar em algum material metálico. Dessa forma, também impedindo que ocorram curtos-circuitos na soldagem de chanfros profundos ou de aberturas estreitas. Um dos maiores defeitos que podem ser observados na solda por eletrodo revestido são as trincas de hidrogênio ou trincas a frio. O hidrogênio, por ser um átomo muito pequeno, consegue entrar nos interstícios de uma estrutura cristalina e promover o endurecimento por mecanismo de solução sólida intersticial. Entretanto, no caso do aço, quando por decorrência do aquecimento ele entra no campo austenítico, a quantidade de interstícios aumenta, dessa forma entrando mais hidrogênio. Prosseguindo com o procedimento térmico, ao resfriar, a solubilidade do hidrogênio cai drasticamente, o que fragiliza a matriz por deixá-la supersaturada, o que pode piorar ainda mais caso haja uma microestrutura composta por martensita. Com essa combinação, cria-se um ambiente muito favorável à formação de trincas na região em que há martensita, ou seja, abaixo de aproximadamente 380 graus Celsius. Trincas essas que são chamadas de trincas de hidrogênio. Um dos problemas desse tipo de trinca é que não é possível identificá-las por inspeção visual, pois, como dito anteriormente, elas se formam nas regiões onde há martensita, ou seja, entre a zona fundida e a zona termicamente afetada, também chamada de ZTA. Isso ocorre já que os grãos nessa região são maiores, pois por se manter aquecida por muito tempo, acaba por ocorrer crescimento de grão, o que reduz a área de contornos, tornando o material mais temperável, logo tornando-o propício à formação de martensita nos contornos. Dessa forma, a melhor maneira de identificar esse defeito sem ensaios destrutivos é pela ultrassom e raio-x. A partir dessas informações, é possível perceber que é de extrema importância evitar ao máximo a formação de martensita, o que pode ser feito realizando o pré-aquecimento das peças a serem soldadas, o que irá favorecer o surgimento de microestruturas mais macias tanto na ZTA como na zona fundida, além de eliminar ao máximo óleos, graxas, tintas e sujeiras, visto que tais produtos são fontes de hidrogênio. Prosseguindo, existem normas para os eletrodos revestidos, as quais estabelecem características como composição do metal de adição, as propriedades mecânicas requeridas, nomenclaturas e outras características específicas de cada eletrodo, como o tipo de corrente e polaridade a ser utilizada, teor de hidrogênio, posições aplicáveis de soldagem, entre outras. No Brasil, as normas mais difundidas são as 8 da AWS, sigla para American Welding Society, sendo cada uma delas referente a diferentes tipos de aplicações quanto ao material a ser soldado. Durante as práticas realizadas no laboratório, foram realizadas diversas soldas com 3 tipos de eletrodos: E6010, que tem revestimento celulósico, E6013, que tem revestimento rutílico, e o E7018, que tem revestimento básico.
Assim, conforme eram realizadas as soldas, os eletrodos eram caracterizados, gerando a seguinte tabela. Primeiramente, o eletrodo E6010 deve ser utilizado em polaridade CC+. Já o eletrodo E6013 pode ser soldado em polaridade CC+, CC- e Ca. E o E7018 pode ser soldado em CC+, e Ca. Os diâmetros da alma e de cada eletrodo em si estão mostrados na tabela. A abertura do arco se torna mais difícil de eletrodo para eletrodo, sendo a abertura do E6010 difícil e a do E6013 fácil, enquanto a do E7018 muito fácil. A manutenção do arco para o E6010 foi difícil, para o E6013 foi fácil e para o E7018 o nível de dificuldade ficou entre os dois outros eletrodos. A quantidade de respingos do E6010 foi elevada, e do E6013 teve ainda mais respingos. Já o E7018 teve muito pouco respingo durante a soldagem. A quantidade de fumos observada foi baixa no E6013, elevada no E7018 e ainda mais elevada no E6010. A penetração foi elevada no E6010, média no E7018 e baixa no E6013. Para o cálculo do rendimento da alma, foi primeiro pesado a chapa a ser soldada. Depois, pesou-se um eletrodo sem revestimento, ou seja, pesou-se somente a alma. Realizou-se a solda na chapa e viu o quanto de massa aumentou na chapa, e o quanto de massa que diminuiu do eletrodo. Assim, obtivemos os rendimentos apresentados na tabela. Pode-se observar que o E7018 obteve um rendimento maior do que 100%. Isso acontece porque o revestimento desse eletrodo contém pó de ferro em sua composição. Assim, não é somente o material da alma que fica na solda. Este pó do revestimento também fica. O rendimento global foi realizado de forma análoga, só que agora considerando o eletrodo inteiro, alma e revestimento. Foi possível observar que o eletrodo E6010 obteve o melhor rendimento. Após uma inspeção visual, foi possível verificar algumas características de cada solda. A primeira delas foi o acabamento. O E7018 teve um acabamento muito bom, o E6013 um acabamento bom e o E6010 um acabamento ruim. A segunda característica foi a formação de mordeduras. O E6010 apresentou muitas mordeduras. O E6013 apresentou quase nenhuma, já o E7018 apresentou um pouco de mordeduras a mais do que o E6013. A terceira característica foi a espessura da escória, sendo a do E6010 fina, a do E6013 muito grossa e a do E7018 muito grossa também. Foi verificado o teor de hidrogênio pós-soldagem, colocando as chapas na água, assim era possível ver a formação de bolhas de hidrogênio no cordão de solda. Os eletrodos que apresentaram maior teor de hidrogênio foram o E6010, o E6013 teve um pouco a mais de hidrogênio e o E7018 apresentou bem pouco hidrogênio pós-soldagem. Isso ocorre porque os eletrodos E6013 e E6010 apresentam em seu revestimento materiais que propiciam a formação de H2 após sua combustão, como, por exemplo, no E6010, a celulose. Assim, o hidrogênio liberado da reação de combustão da celulose entra também na solda, causando problemas de trincas a frio. Isso pode ser correlacionado à suscetibilidade de trincas a frio, que pode ser vista nas micrografias, que foram realizadas com as soldas, onde é possível visualizar mais trincas no E6010 e no E6013 do que no E7018. Foi também realizada uma soldagem na vertical descendente com cada eletrodo, e foi comprovado que somente é possível realizar a solda na vertical descendente com o eletrodo E6010, já que a solda dos outros eletrodos escorrem demasiadamente. Ao final do processo, foi verificado que o eletrodo E6010 tem uma elevada penetração e solda muito bem na vertical descendente, sendo muito utilizado para soldas em tubulações. Já o eletrodo E6013 é pior em propriedades mecânicas, mas contudo é mais fácil de se utilizar. Por fim, o eletrodo E7018 possui elevadas propriedades mecânicas e um baixo teor de hidrogênio. Assim, é muito utilizado em aplicações que podem gerar martensita, como em chapas grossas, que resfriam rapidamente, e em aços de alta liga que possuem alta temperabilidade.